Diga comigo: eu serei extraordinariamente ajudado pelo meu Senhor. Diga: eu me tornarei poderoso. Diga: minha fama vai se espalhar para longe. Diga: eu serei extraordinariamente poderoso, ajudado pelo Senhor. Diga: minha fama vai se estender para longe. Diga: todos ouvirão falar do meu nome. Diga: minha fama vai se espalhar, porque eu serei extraordinariamente ajudado. Eu me tornarei poderoso para a glória do Senhor. Eu falei que orar pelas mulheres, ungir as mulheres que querem essa unção, a oração, mulheres empreendedoras, mulheres que estão cheias de projetos, sonhos. Sai do seu lugar, vem aqui receber essa unção. Mulheres, projeta crônicas aqui para mim, por favor. Seu, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Lê você em voz alta. Volta lá. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. Vem de quem? Do Senhor. Essa palavra aqui, ó. Somente. Então você já sabe aonde você tem que buscar, né? Você sabe aonde você tem que buscar. Riqueza e honra vêm somente do Senhor. E o Senhor governa. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que pessoas se tornam importantes e recebem força. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas. O teu poder, com teu poder e a tua força, podes. Quem que ele pode tornar grande e forte? Qualquer pessoa. Então é você. Se eu mudar essa tradução, está falando rico. Qualquer pessoa. Ah, mas eu sou mulher. Qualquer pessoa. Ah, mas eu não tenho escolaridade. Qualquer pessoa. Ah, eu venho de família pobre. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se envolva com as coisas certas. Toda riqueza e prosperidade vem dele. Ele que torna importante. Aliás, vem somente dele. Eu acredito, eu tenho gastado tempo com isso, orando com as mulheres, porque eu tenho visto Deus levantando mulheres de uma forma linda. Estou certo ou errado? Hã? Talvez você nem acredite em você o quanto Deus acredita em você. Talvez você nem veja, consiga, quando eu falo assim, visualiza, bispo, não consigo ver. Mas Deus já está vendo. E está preparando para isso. Acredita nisso? Hã? Ele não pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Sim. Quem é essa pessoa? Deus. É isso aí. É você e acabou. É você acredita nisso, você acredita no que está escrito e acabou.
E Deus vai fazer isso. Como? Vai te dar ideias, vai te dar direção, vai te dar graça, favor. Não é, querido? Estou sabendo que até palestra você está dando agora. Verdade? Fala para elas escutarem então. Quem é você? Fala seu nome e quem era você e o que está acontecendo com você. Eu sou a Letícia. Cheguei aqui destruída totalmente, mas o Senhor me levantou. E me levantou até ontem. Ontem eu fiz um post na internet falando que Ele me levantou num cenário onde parecia contraditório. Eu não tinha nenhuma autoestima, eu não tinha amor próprio, era frustrada, e Ele me levantou para vender a autoestima. Ela não tinha autoestima. Agora Deus levanta ela. E é lindo o que Deus está fazendo com essa moça, viu? É lindo o que Deus está fazendo com ela. Conclui. Eu comecei a trabalhar na área da beleza, vendendo autoestima. E hoje eu... Sem autoestima. Sem autoestima. Então a gente pode vender aquilo que a gente não tem. E no início eu falava assim, meu Deus, como que eu vou vender beleza, né, se nem eu tinha mais isso. E o Senhor foi me transformando e me ensinando que eu precisava, né, me curar, entender o amor dele por mim, para eu poder trabalhar com isso e passar isso para as outras mulheres, né? E hoje eu tenho visto o Senhor trabalhar na minha vida e na das pessoas que têm chegado até mim, porque eu falo que hoje Ele tem me usado como um instrumento. E as pessoas me procuram e a primeira coisa, além de buscar pelo meu trabalho, eu sinto elas sedentas por Deus e eu me vejo na posição de passar isso para elas. Então eu tenho, além de levar autoestima, hoje eu, graças a Deus, recuperei a minha. Até o Senhor falou, né, que parecia que o meu marido tinha trocado de esposa. E eu passo isso para elas. Não, é tão forte a mudança na vida dela. Ao detalhe, o marido passou a trabalhar com ela. Olha que coisa, hein? O marido passou a trabalhar com ela. Deus honrou tanto ela e prosperou tanto que chegou o momento que eles analisaram, era melhor o marido ajudar a administrar. Está ali, ó, levanta a mão. O marido deixou para ir ajudar a administrar o negócio dela, porque o negócio dela está voando, né? E hoje pela manhã, quando eu estava me arrumando, né, antes de ir para o estúdio, né, o Pedro falou assim, por que você está se arrumando tanto? Eu falei, porque hoje eu vou dar um testemunho. Você não sabia, que você não combinou isso comigo. Não, bispo. E aí ele falou, testemunho do quê? Eu falei, do quanto Deus tem me levantado. Quanto Deus tem trabalhado na nossa vida. E o estúdio tem ido cada dia melhor. E entrou uma possibilidade agora, né? Que no mês de julho, eu fui convidada a estar em um dos palcos principais de uma feira em Minas, por uma marca, onde não tinha a mínima possibilidade, porque algumas pessoas estavam em níveis maiores do que eu, fizeram um investimento que eu me recusei a fazer. Eu disse, não faço, eu vou por merecimento, porque Deus vai me honrar. E eu recebi uma ligação, eu vim na madrugada de Milagres, recebi uma ligação 2 dias depois. Ela me perguntou, você está sentada? Pois bem, a dona dessa marca quer você no palco principal. Você sabe qual a chance disso? Eu falei, toda, eu sirvo um Deus. E Ele me trouxe, me levantou. A coisa mais linda, o bom é você, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho um costa quente, tenho um frente, um trás, do lado, da direita, da esquerda, né? Que te financia, que abre as portas, que te coloca no lugar certo. E o lindo, você está vendo, o que é lindo no testemunho dela? Que a história é contraditória. Como é que uma pessoa que não tem estima
hoje lida, trata, levanta a estima de mulheres. Ela está, o negócio dela, né, que nasceu aí em momentos como esse, ela está bombando. Ela está bombando. Para a glória do Senhor, né, Letícia? É uma menina simples, humilde, você está vendo, você está escutando ela, e está vendo, e Deus está levantando, você vê, o que ela quis dizer, aquilo é o quê? Que para estar nesse palco, tem que se pagar, e ela disse, eu não vou pagar, e o que Deus fez? Moveu, quero você nesse palco, para a honra e a glória do Senhor. Lindo. Fecha os olhos. Mulheres, talvez você é essa improvável, talvez você é essa que está como a Letícia, sem autoestima, sentindo impotente, incapaz. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como vai acontecer? Lembre-se da palavra de hoje. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus pode fazer da maneira que você nem imagina, nem sonha, e fazer de uma forma tão gloriosa. E Ele vai fazer. Escuta o que eu estou falando. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se esvazia, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, Ele vai fazer. Diga, Ele vai fazer. Mulheres, diga, Ele vai fazer. Diga, eu não sei como Ele vai fazer. Diga, mas Ele vai fazer. Diga, eu não sei como Ele vai fazer. Eu não sei como Ele vai trabalhar. Diga, mas o meu Deus. Diga, Ele vai fazer. É para a glória dEle. É para a glória dEle. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu oro por essas mulheres, Senhor. Eu oro por essas mulheres, Senhor. Eu oro, meu Deus, se o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, eu oro por essas mulheres, Senhor. Dê dons, talentos, habilidade. Que haja outros testemunhos que parecem contraditórios. Que haja outros testemunhos, meu Deus, que parece contraditório, que parece, meu Deus, impossível, para mostrar que o Senhor faz, que só o Senhor faz, que o Senhor levanta o pequeno, que o Senhor levanta o improvável. Meu Deus, glorifica o teu nome, dê ideias, dê criatividade, dê habilidade. Talvez aqui eu tenha mulheres que já foram tão bombardeadas emocionalmente, tão bombardeadas pelo mundo espiritual ou por pessoas, falando das suas incapacidades, que elas não podem, que elas não têm capacidade. Contraria, Senhor, contraria. Não é para que elas se orgulhem ou venha se vingar de quem quer que seja, não. É para a tua glória. É para a tua glória. Que ela mesma possa dizer, assim como muitos de nós hoje, eu digo a partir de mim no altar, eu e o Senhor sabemos que eu não sou capaz. Eu e o Senhor sabemos que eu não era para estar aqui, e se estou, é para a tua glória. A honra é do Senhor, a glória é sua. Que ela possa dizer, eu e o Senhor sabemos que eu não poderia ter chegado aonde eu cheguei, que eu não poderia ter ido tão longe quanto fui. Eu e o Senhor sabemos. Eu acredito que algumas de vocês vão dizer isso. Eu e o Senhor sabemos, meu Deus, que eu, sozinha, jamais poderia ter chegado aonde eu cheguei. Deus vai te levantar.
Que Deus te dê ideias, que Deus te dê sabedoria, discernimento, habilidade, conhecimento. Que Deus te favoreça, que abra portas, confie coisas incríveis nas suas mãos. Que Ele coloque as pessoas certas na sua vida, que Ele tire as pessoas erradas do seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Que Ele unja a tua mente, que Ele unja a tua mente, teus pensamentos, teus sentimentos. Eu declaro, mulheres, às vezes você vai perguntar de onde veio essa ideia, talvez você vai perguntar de onde veio essa criatividade. Você vai saber de onde veio, porque Deus vai dar a você, e Deus vai capacitá-la, Deus vai ungí-la. Que a obra das tuas mãos sejam abençoadas. Levante as suas mãos. Que a obra das tuas mãos sejam abençoadas. Que a obra das tuas mãos sejam consagradas. Que você seja abençoada naquilo que você colocar as suas mãos. Não tenha medo, ouse, fale, profetize, para que Deus confirme as palavras que vão sair da sua boca. Porque Deus vai confirmar as palavras que vão sair da sua boca. As orações poderosas que você fizer, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. As orações poderosas que você fizer, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo. Se Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, que você seja essa pessoa, para a honra e a glória do nome do Senhor. Seja abençoada. Eu unjo vocês nessa noite. Eu abençoo a vida de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro mulheres poderosas, mulheres crescendo, mulheres empreendedoras, mulheres de negócios, mulheres habilidosas, mulheres com talentos. Que Deus te encha de talentos, dons, habilidades novas, em nome do Senhor Jesus. E que você cresça de forma incrível, poderosa e sobrenatural. Seja abençoada nesta noite. Eu te unjo, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse desta unção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o teu lugar, abençoada. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2025. Diga: 2025, ano do melhor vinho. Diga: Deus tem o melhor para mim. Diga: 2025 será disparado o melhor ano da minha história de vida. Diga: ano de transformação. Diga: ano de crescimento, ano de aceleração, de multiplicação. Diga: assim será, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, já já eu vou orar com os homens, tá? Queridos, lê aqui por gentileza. 1, 2 e... Terminar bem é o foco. Começar, todo mundo começa. Terminar bem, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso foco. Eu quero ler com vocês uma história que nos ensina demais. Ensina muito. E eu espero que você ouça com muita atenção, porque, como gosto de frisar, a história só se repete, só muda os personagens. Tá bom? É o nosso tempo, é a nossa geração, a história se repete, só muda as pessoas. E você, só na leitura que eu vou fazer aqui, você vai ver que existem as mesmas histórias acontecendo nos dias de hoje. Mas essa leitura que eu vou fazer, ela é uma receita, é uma das receitas mais incríveis para o sucesso. E um dos alertas também mais incríveis para o fracasso. O sucesso está aqui, seguindo o passo a passo,
o fracasso, a derrota também está aqui. É só seguir o mesmo exemplo. Não é a gente que decide. 2 Crônicas 26:1 diz assim: então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate, que por sinal essa cidade existe até hoje, e por sinal essa cidade é um dos principais lugares de lapidação de diamante. Para Judá, depois de que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Diga comigo em voz alta, 1, 2, 3, diga: ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Vamos comigo agora, 1, 2, 3, diga comigo: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Diga que o instruiu no temor de Deus. Vai lá mais alto agora, diga: enquanto buscou o Senhor, lê você o resto. Ponto. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Duas coisas. Quando fala de Zacarias, Zacarias foi o seu mentor. Zacarias foi o profeta que ensinou-o a temer o Senhor. Qual é o princípio da sabedoria, gente? Não importa quando você se julga sábio, é tolo e burro se não temer o Senhor. Tem muitos homens que se acham muito sábios. Tua sabedoria está ligada ao temor do Senhor. Fugiu, não tem, eu não temo a Deus. Tolo. E é só questão de tempo para a gente ver o reflexo disso. Então, buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse cara é aquele tipo de cara, se a gente trouxesse para os dias de hoje, é o cara das mídias. É o mega empreendedor. Você ia ver ele nas mídias, você ia ver ele em programas de entrevista, você ia vê-lo o Instagram dele ia bombar, as televisões convidando ele, você veria ele em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque era um mega empreendedor. E eu vou te mostrar o quanto ele era empreendedor enquanto buscou o Senhor. O que Deus fez na vida desse jovem, apesar da pouca idade. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gade, e de Jabne, e de Asdod. Depois reconstruiu, diga comigo, cidades. Reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus, diga comigo, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, que viviam pode deixar que eu leio, Gurbaal, e contra os meunitas, que é Deus ajudou nas suas batalhas, Deus o ajudou nas suas guerras, ele ia vencendo todas as guerras, ninguém podia com ele, Deus o ajudou. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, ele não pagava tributo para os outros, pagavam tributo para ele. Sua fama, diga comigo, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Diga comigo em voz alta, 1, 2, 3, pois havia se tornado, o que está escrito aí? Muito poderoso, porque enquanto buscou o Senhor, Deus o abençoou. Enquanto buscou o Senhor, foi se tornando cada vez mais poderoso. Enquanto buscou o Senhor, ele prosperava, e somente prosperava. Então diz assim: Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía, diga comigo, muitos rebanhos
Quero dizer, era criador de gado, trabalhava, atuava na pecuária, na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis. Diga comigo, pois gostava da agricultura. Quer dizer, construiu cidade, reconstruiu cidade, construiu empreendimentos, atuava na pecuária, atuava na agricultura. Olha o tamanho do cara. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convidados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600, somente líderes. Sob o comando dele estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força, diga comigo, uma força poderosíssima, que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos ou engenheiros, para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas atiravam flechas e grandes pedras. Diga comigo em voz alta e bem forte, diga comigo, ele foi extraordinariamente ajudado. Diga assim, e assim tornou-se muito poderoso. Diga aí, a sua fama espalhou-se para longe. Essa declaração, você não tem noção quanto que eu já fiz ela hoje. Você não sabe o tanto que eu já fiz essa declaração hoje. Qual, bispo? Essa aqui, ó. Diga comigo, eu serei extraordinariamente ajudado pelo meu Senhor. Diga, eu me tornarei poderoso. Diga, a minha fama vai se espalhar para longe. Diga, eu serei extraordinariamente poderoso, ajudado pelo Senhor. Diga, a minha fama vai se estender para longe. Diga, todos ouvirão falar do meu nome. Diga, a minha fama vai se espalhar, porque eu serei extraordinariamente ajudado. Eu me tornarei poderoso para a glória do Senhor. Maravilhoso, né? Sim ou não? Sim. Diga aí, entretanto, porém, todavia, tem um detalhe. Toda vez que você olhar entretanto, porém, todavia, saiba que tem um ponto aí. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, diga comigo, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Dá para acreditar? Conhece algum Uzias por aí? Conhece algum Uzias por aí? Que fica tonto? Que se ilude? Que se esquece de onde saiu? Que acha que o poder é seu? Que acha que assa, frita, cozinha? Está cheio. Por isso que nós precisamos cuidar, vigiar o tempo todo, nos envolvermos. Por que nós somos ensinados o tempo todo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca do Senhor. Porque o que você tem não é seu. O que Deus confia nas nossas mãos não é nosso. É dele. Ele levanta e ele faz descer.
Ele exalta e ele humilha. Ele dá e ele tira. Você passa e a terra fica. O problema é esse. O problema, você vê que esse cara, ele empreendeu, esse cara explodiu. Cidades, ele reconstruiu, construiu. Muito rebanho espalhado. Agricultura, amigo da agricultura, plantava. Foi extraordinariamente ajudado por Deus. Tornou-se muito poderoso. A sua fama espalhou, todo mundo sabia que era Uzias. Cresceu, avançou, prosperou. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou o quê? Quem provocou a queda? O orgulho. Aí é que está o problema. A pessoa deixar orgulho é lepra. É aquilo que a gente sempre faz uma advertência, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Gente, qual é o maior problema do orgulhoso? É o maior de todos. O problema do orgulhoso é o maior de todos. Porque o orgulhoso, o problema dele é Deus, porque a Bíblia diz que Deus vai mandar a mão no peito dele e dizer a ele: agora você vai descer. O que mantém uma pessoa no topo? A humildade. O tempo todo. Os humildes serão exaltados. Deus está à procura dos humildes, não dos orgulhosos. Deus está à procura das pessoas humildes, coração sensível, disposto, pessoas que Deus possa usar. Uzias cresceu tanto, foi tão ajudado por Deus, tão abençoado por Deus, e de repente Uzias, depois que chega no topo, se torna orgulhoso. Mas como é que Uzias caiu? O orgulho provocou a sua queda. Mas que tipo de queda que ele teve, bispo? Uma lepra entrou dentro dele. E ele teve que ser colocado para fora do seu reino. E viveu excluído. Um leproso. Terminou os seus dias sozinho como um leproso. Eu sempre falo, que faz parte da oração que eu quero fazer com vocês, tem um processo que todos nós passamos. Eu sempre digo que se tem uma coisa que você tem que ter registrado com você e nunca esquecer, eu aconselharia todo mundo, principalmente quem passou por momentos difíceis, tem passado por um momento difícil, eu te aconselho uma coisa. Eu te aconselho você pegar, mandar imprimir em um tamanho importante, Deuteronômio 8, colocar num quadro e prega na sua parede. Porque Deuteronômio 8 mostra o que Deus tem conosco, que Deus vai fazer, igualzinho fez com Uzias. Igualzinho. Então Deuteronômio, antes de colocar o povo na terra prometida, que inclusive eu falo que eu gosto muito disso aqui, porque isso aqui foi a virada da minha vida, diz assim, obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, diga comigo, vocês viverão? Maravilhoso, viver já está bom. Multiplicarão, melhor ainda. Diga, entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Agora, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto estes 40 anos. Eu quero que você leia com muita atenção, depois da vírgula. Humilhando-os e pondo
O quê? Humilhando e pondo à prova o quê? Porque na humilhação, na pressão, sai o que está dentro de você. Você já viu isso? Sim ou não? Você já viu que quando uma pessoa é pressionada, sai o que estava dentro dela? Você já viu que uma pessoa, se ela é fiel, ela vai ser fiel em qualquer circunstância, não é? Se ela não é fiel, a hora que vem a pressão, ela se revela. Se ela é leal em qualquer circunstância. Se ela não é, vai vir à tona na pressão, o que está dentro dela. Espiritualmente falando, nós podemos falar muito sobre fé. Eu creio, eu acredito. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Na pressão nós vamos descobrir. Na pressão vai sair o que está dentro de você. Se realmente você crê, se realmente você é fiel, se o seu caráter é o caráter que você diz que é, se é um caráter que Deus se agrada, se você, a Bíblia diz, se eu mudar essa tradução, está escrito assim no lugar de caráter, Deus queria saber as intenções do seu coração, se guardaria os mandamentos dele ou não. Então, quer dizer o quê? Que Deus pôs a prova para saber o caráter? E de tempos em tempos Deus vai provar o seu, o meu, o nosso. De tempos em tempos seu caráter vai ser provado. Que caráter está aí? Realmente tem ou não tem? Quando ele é pressionado, que vai sair? Pondo à prova seu caráter para ver se vocês, o quê? Ou o quê? Está aí. Leia aqui, por favor. Você já colocou dentro de você como é que você vai terminar os seus dias? Você sabe como é que você vai terminar ou está contando com a sorte? Porque as suas escolhas já estão mostrando para onde, como é que vai ser o final da história. Você já parou para pensar como é que você quer terminar os seus dias? Bem, abençoado. Quando você terminar a sua jornada, será que você vai poder dizer como Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Ou combati o bom combate, encerrei a carreira e perdi a fé? É como eu encontrei uma pessoa agora essa semana, parei e gastei 2 minutos, 5 minutinhos, um ato de amor e de misericórdia. A pessoa disse assim para mim, ela visitou a igreja um dia, que alguém convidou. Depois eu falei, eu não te vi mais na igreja. Ela falou, sabe o que acontece, bispo? Eu sou uma pessoa muito ferida com a igreja. Porque eu fui ferido, aconteceu isso, isso e isso, meu pai aconteceu, eu falei, e o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com a igreja? O que Jesus tem a ver com as pessoas que te feriram? O que Jesus fez quando estava pregado na cruz, depois de ser violentamente dilacerado, espancado, cuspido, humilhado, crucificado, apanhou igual um animal? E o que ele fez quando ele estava pregado na cruz? Qual a oração dele? Qual foi? Qual foi? Já parou para pensar se ele fizesse assim? Se esse povo entrar aqui no reino, igual muitos falam, né? Se ele for, eu não vou. Se ele estiver lá, eu não vou. Cristão é pequeno Cristo, filho. Azedo não entra lá. Desculpa, vou falar com amor aqui com você, um amor que dói. Feridos não entra lá. Entra pessoas curadas. Lá não entra nada que contamine. Ah, bispo, mas eu não quero ser assim. Então tome uma decisão, que seja lá o que aconteceu com você, Jesus não tem culpa disso. E é o teu treinamento, teu passaporte para o teu futuro. Porque pessoas, o que Jesus tinha a ver?
Por que Jesus, o que ele fez para merecer o que ele passou? Qual o pecado que ele cometeu? Qual a injustiça que ele cometeu? Qual foi? Qual a maldade que ele fez? Nenhuma. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no meu, no seu lugar. E depois de passar por tanto, ele ainda é capaz de deixar esse exemplo lindo para nós, de orar por aquelas pessoas que fizeram tão mal, que o machucaram, que o humilharam, despido. Como diz quarta-feira, o chicote tinha pontas de ferro, conforme o chicote mandava, ele puxava e arrancava um pedaço da carne. A coroa de espinho, 12 centímetros cravado no seu crânio. E aí, o que saiu dele? Amor. O que saiu dele? Amor, misericórdia, oração. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem. Perdão não é bom para quem está recebendo perdão, não. É bom para quem está perdoando, meu filho. Ele é bom para nós. É a nossa vida que anda. É a sua vida que flui. Então nós precisamos trabalhar isso. Espera aí, não, mas eu estou ferido. Ok, então está lá. Se você nunca leu Jeremias 30, vai lá, leia Jeremias 30, versículo 12, que você vai ver se o seu ferimento é grave. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Eu farei cicatrizar a sua ferida. Não é eu vou tentar, eu farei. Eu farei. Ele não tenta, ele faz. Ele cicatriza. Está entendendo? Então, bispo, eu não vou esquecer nunca. Quem esquece, meu filho? Ninguém esquece de nada, não. Mentira, o dia que uma pessoa falar que esqueceu, ele está mentindo. Ninguém esquece, só não tem mais relevância para a gente, não tem peso. Está entendendo ou não? A gente lembra e fala assim, lembra para testemunho, lembra para contar, mas não tem peso para você mais, não tem relevância alguma para você mais. Porque as coisas têm um peso que nós damos a ela. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do quê? Sim, ele os humilhou. Não foi ninguém não, foi ele mesmo. Porque ele queria saber o seu caráter. Ele queria saber o que ia sair de você. Ele queria saber que tipo de fé você vive. Qual a qualidade de fé que você pratica. Que tipo de ser humano você é. Por quê? Quem estava comigo ontem? Por que Jesus é chamado primogênito? Porque é o primeiro E agora? Tem outra espécie. Tem outros da mesma espécie. Ele é o primeiro, ele inaugurou. Ele é o primeiro da espécie. Primogênito significa primeiro da espécie. Que espécie você é? Da espécie de Cristo. Está entendendo? Essa espécie é rara. Quando perguntar assim, que tipo de gente você é? Uma espécie rara. Queira entender, não envolva com Cristo, você não vai entender, porque é rara a espécie. Porque é o primeiro da espécie, primogênito é o primeiro da espécie. Agora, tem outros. Cristo é herdeiro e nós somos co-herdeiro com Cristo. O que Cristo herdou, nós também herdamos. Por isso que a gente não deve estar apegado a migalhas aqui. Porque tudo aqui é migalha perto daquilo que nós vamos receber. É verdade ou não é? Sim ou não? Deixa eu falar sobre grandeza. Quanto tempo Noé gastou na construção da arca, gente? 100 anos, não é 100 dias. Quanto tempo, quanta energia, quanto trabalho, quanto investimento, quanto tempo ele utilizou a arca?
Hã? Não, 40 dias foi chuva. 40 dias e 40 noites. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, aí imagine você, se ele tivesse passado aqueles 6 meses. Vem cá um aqui, colocar isso aqui para mim. Vem cá. Imagina ele ter passado aqueles 6 meses e dissesse assim: foi 6 meses de investimento, 100 anos. 100 anos que eu lutei por isso aqui. O senhor não sabe, foi sangue, suor e lágrimas. Se ele tivesse apegado naquela porcaria de arca que serviu para um propósito, ele teria herdado a terra? Sim ou não? Então não fica apego na tua arca, não. Você está achando que isso aí é só por um momento na tua vida? Isso é só por um momento passageiro. O grande vai vir depois, meu filho. Fica preso a coisas pequenas, não. Imagina, ele gastou tempo, ele investiu. Foram 100 anos de vida. Foi muito investimento para construir aquilo lá. Só que total desapego. Porque foi construído 100 anos para usar 6 meses. E se ele tivesse apegado à arca? Ele falasse assim: eu não saio daqui. Teria herdado a terra? O mundo? Sendo dono de tudo quanto? Ele era o herdeiro sozinho, ficou para governar tudo. Mas se ele tivesse apegado, é o que às vezes a gente faz. Você está preso numa coisa, quando Deus tem algo muito mais glorioso para você. E se você não enxergar isso, está entendendo? O que nós desfrutamos aqui é por um período. É só por um tempo. Que fique aí. Né? Nós já sabemos que não vamos levar nada mesmo. Aí, diz assim, ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se rasgaram, seus pés não incharam e nem criaram bolha. É muita proteção, não é? Sim ou não? É muita proteção. Como é que pode 40 anos nem a roupa envelhecer? Pense nisso. Assim como um pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo, cevada, com vinho, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há alimento e não falta o quê? É uma terra onde o ferro nas rochas, o cobre, há cobre e cobre em grande quantidade nos montes. Lê essa palavra agora, a primeira. Que é a minha primeira palavra hoje cedo na live. Não é se, é só quando. Diga comigo, não é se, é só quando. Não é se vai acontecer, se eu vou desfrutar, se eu vou, é quando. É quando. Quando tiverem comido até saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado para que em meio ao quê? Não se esqueça. Tenham cuidado que em meio à fartura, porque a fartura chega, as coisas ficam fáceis. É ou não é? A fartura chega, a gente esquece facilmente. Parece que ficou tudo normal, né?
Antigamente parecia que já tinha que ir preparado com a calculadora no mercado e tinha que fazer cálculo, vendo cada item, já calculando para não passar vergonha, para chegar lá no caixa e não ter que passar vergonha e devolver. Ou às vezes já tirava antes. Quem passou por isso? Quem já cortou energia? Quem já acabou o gás? Quem já acabou a gasolina na rua? Que desgraça, né, gente? Mas isso é bom demais para nós. Isso é bom demais para nós. Quem o carro já ferveu? Quem já andou com garrafa PET de água ou de gasolina? Só para ir buscar. A gente é tão prudente que a gente já carrega a garrafa para poder acabar e a gente buscar. Não é? É uma prudência incrível para desgraça. É ou não é? E o bom desse negócio é que é assim, a gente luta para evitar, luta de todas as formas, mas é incrível, ele só acaba nas melhores avenidas. É verdade ou não é? Nas melhores ruas, nas mais movimentadas, para você acabar de estacionar o carro na marra, no motor de partida. É ou não é? Até acabar com o motor de partida. Ai, que boas lembranças, boas assim, né? Não é não, porque, sabe por quê? Porque de vez em quando a gente precisa voltar lá. É verdade ou não é? Porque fica muito fácil. Agora a gente chega lá e fala assim: enche o tanque, por favor. Álcool ou etanol? Hã? Passa no débito. Pix. Ainda enche a boca para falar assim: Pix. É ou não é? Álcool etanol, deixa eu ver se ele está aqui. Rodrigo, você está aqui? Rodrigo, está aqui? Eu nunca vou me esquecer disso. Rodrigo, está aí? Eu nunca vou me esquecer disso, né? Coloque e sai carro bicombustível. Ninguém entendia muito como funcionava o negócio, né? E aí, o Rodrigo é abençoado e começa a andar com o Córdoba. Lembra do Córdoba? O Córdoba, bonito, tinha verdão, tinha aerofólio, carro top. E aí o carro era bicombustível, álcool ou gasolina. Não era... Como é que chamava aquela marca? Uma marca importada? Fiat, Fiat. Isso, Fiat. Entendi se falar Fiat. Aí, eu pego e falo assim: ei, Rodrigo, está curtindo o carro? Ele falou: legal o carro, bispo. Eu falei: mas está gostando? Ele falou: é só chatinho, porque tem que colocar álcool e gasolina, né? Aí eu falei assim: mas como assim colocar álcool e gasolina? Aí ele falou: é porque ele é bi. Coloca um pouco de gasolina e um pouco de álcool. Eu falei: ô, Rodrigo. Para não chamar de Nerson, eu chamei de Nelson. Ô, Nelson. Né? Eu falei: você está brincando que você está colocando os dois? Ele falou: tô, mas não é assim? Eu falei: não, é um, é o outro. Até essa jacuzice é bom lembrar, né? Como a gente era ignorante. Volta ao raciocínio. O que eu estava falando antes de entrar na piada? O que eu estava falando? Eu estava falando algo sério. O segundo, mas eu estava na desgraça ainda. Eu estava, não, porque às vezes a gente olha para esse passado e agora é tudo, né? Vai lá, enche o tanque. Quanto é? 300, 400. Né? Tem uns caras aí que tem uns carros aí, umas caminhonetes aí que é 800. Né? As Dodge Ram da vida aí é 800 pau para encher o tanque. Então, hoje fica fácil. A gente esquece fácil. Não é verdade? Espera aí, deixa eu voltar ao versículo aqui.
Tenha cuidado para que em meio à fartura, em meio o quê? Não se esqueça do Senhor, o seu Deus, e desobedeça os mandamentos, os estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando, diga a palavra, quando, não é se, diga é quando. Quando ficarem satisfeitos e forem o quê? Quando, diga comigo, quando tiverem construído belas casas, não é se, é quando. Está entendendo? Não é se, é quando. Onde morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, a sua prata, o seu ouro tiver se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenha cuidado. Alerta, cuidado, você está muito abençoado, cuidado, porque agora você pode se tornar ingrato, agora você acha que você não precisa de Deus, agora você acha que você não precisa louvar a Deus mais, não, agora eu peguei o jeito, pegou nada, filho, pegou nada. Você não precisa de proteção, não? Sim ou não? Sim. Nós não falamos semana passada aí, ó. O empresário largou um monte de empreendimento aí por conta de uma enfermidade degenerativa. Uma enfermidade degenerativa levou. Dinheiro não pode fazer nada, não. Está entendendo? Então, coloca Deus no lugar que é dele, honra, glorifique a Ele, desapega da arca, seja fiel a Ele, que Ele tem o mundo, Ele tem a terra, minha é a prata, meu é o ouro. Não se tornem orgulhosos, e não se esqueça do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes e escorpiões. O mundo não está cheio de serpente? Sim ou não? Você está vivo. Não foi por falta delas tentar te picar. Ou foi? Sim ou não? Você está vivo. Você sabe por quê eu falo que você está vivo? Porque está cheio de serpente. Sabe uma das coisas mais perigosas e mais venenosas que a Bíblia diz? A língua. A língua mata, porque todos os dias a língua tem matado pessoas. Mata ou não mata? Sim ou não? Às vezes vai matando aos poucos, só com palavras. Por quantas pessoas maldosas você já passou? Por quantos escorpiões? Quantos escorpiões tentaram te picar? Alguns até te picaram. Quantas serpentes tentaram te picar? Mas você está vivo, você está aqui. Deus te guardou, te protegeu. Louvado seja Deus. Ele os guiou pelo deserto imenso, assustador, cheio de serpentes venenosas, escorpiões, uma terra quente e seca, e lhes deu água da rocha. Sustentou no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais, aqui está o ponto, para que vocês jamais viessem a pensar o quê? Puxa a honra para você, não. Conquistei o quê? Todo o quê? Não é se, é quando. Diga, não é se, é quando. Você entende que a cautela de Deus e o trabalhar de Deus é te preparando, porque muitos não estão preparados para isso aqui?
Riqueza mata. Riqueza pode te mandar para o inferno. Não é só ela, não. Mas quantas pessoas que deveria, como salmista, como Daniel, o Senhor é minha prata, o Senhor é o meu ouro, porque Ele é o provedor, Ele é o abençoador. Então, tudo isso, sabe, toda aquela situação que nós passamos, toda essa escassez que nós passamos, para que a gente não bata no peito e diz, conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Deixa eu te falar, você acha que foi por obra do acaso que portas foram abertas para você? Deus usou pessoas para te favorecer? Deus colocou as pessoas certas no seu caminho? Você acha que foi a obra do acaso isso? Às vezes a gente diz assim, eu conquistei, eu fiz, não, para, porque está cheio de pessoas. Você der uma voltinha lá fora, você vai descobrir gente mais competente, mais capaz, competente não, mais capaz do que você, que está no fundo do poço. Alguns que já perderam até a vida. Nós precisamos colocar Deus no lugar que é dele. Quer crescer e continuar crescendo, e não tem limites para isso? Até porque, olha o próximo versículo. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Lê em voz alta, por favor. É Ele que dá força para seres o quê? Se eu mudar essa tradução, está assim, Ele que te dá força para produzir riqueza. É Ele que te dá força para produzir riqueza, porque se Ele não te der força, você não conquista. Se Ele não te abençoar, você não conquista. Ele te dá força. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, que é Ele que te dá força para serem bem-sucedidos. Ele que te dá capacidade. Quando a gente deveria orar e dizer, Senhor, aumenta a minha força, aumenta a minha capacidade, aumenta, Senhor. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Se é Ele que dá força, quer avançar, aumenta a minha força, aumenta a minha medida de unção, aumenta, me dê graça, coloca as pessoas certas, sopra o meu nome, como li para as mulheres. Ele te dá força. Está entendendo ou não? Advertência. Terminou aí? Aí vem Davi e diz, seu, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória, majestade e tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino, o Senhor dirige todas as coisas. Riqueza e honra vem somente de? E o Senhor governa o quê? Sua mão controla força e poder, e por sua vontade, é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Se Deus determinar que você vai ser uma pessoa importante, você será. Se Deus aumentar a sua força, você vai conquistar muito além. Fique em pé, por gentileza. Agora falando dos homens, aqueles que desejam que Deus aumente a força, o poder de conquista, sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Homens, chega aqui diante do altar. Eu não sei o que você almeja, deseja, sonha, mas se é Ele que dá força, é Ele que nos dá força, então peça a Deus que aumente a sua força, que quer dizer,
aumente a sua capacidade de produzir riqueza. Ele vai aumentar a medida de unção sobre a tua vida. Ele vai aumentar a medida de poder sobre a tua vida. Às vezes quando nós puxamos, eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Olha aqui para mim antes de eu concluir. Todas as vezes que você me ouvir falar sobre Deuteronômio 8, eu vou dar para você o que o Espírito Santo fez comigo. E hoje eu amplio isso para você. Meu primeiro contato com Deuteronômio 8, eu estava com a vida travadinha, totalmente amarrada. Mas quando eu me deparei com Deuteronômio 8 e eu li Deuteronômio 8, eu fui tomado de uma alegria. Eu fui tomado de uma alegria tão grande, porque eu entendi Deus falando assim: eu estou mudando a sua história. Eu estou tirando você de onde você está, e você vai crescer, você vai prosperar. Só que o Espírito Santo diz assim para mim: pegue uma agenda e escreva como você está hoje. Escreva com riqueza de detalhes como você está, como você se sente, a sua realidade. E eu corri e fui. Peguei uma agenda e eu registrei com riquezas de detalhe tudo que eu sentia. A minha incapacidade, a minha dor, a minha humilhação, tudo que eu já tinha tentado para sair de onde eu estava e não conseguia. Por quê? Por que o Espírito Santo me levou a fazer isso? Para que eu não me esquecesse, porque riqueza de detalhe. Porque quando a gente supera, a gente não lembra dos sentimentos que a gente teve. Aquela impotência, aquela incapacidade, aquela dificuldade, sonhando e não sabe como é que faz para chegar lá. Por isso que eu falo, todo mundo deveria ter numa moldura Deuteronômio 8. E num lugar bem visível para você olhar e saber do que se trata aquilo. Porque a forma de terminar aquilo ali, eu terminei no 18, mas eu tinha que ter terminado no 19 ou no 20. Que diz assim: se você se esquecer, que a advertência é não se esqueça, porque se você se esquecer, você vai perecer. Então nós não podemos esquecer. É Ele que nos levantou. E se Ele aumenta a nossa força, a nossa capacidade, quem pode nos segurar, gente? Se a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Quem pode nos deter? Quem pode nos parar? Ninguém. Ninguém pode nos parar. Força, graça, poder, favor sobre nós. Você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Então deixa aumentar. Senhor, aumenta a minha força, aumenta o poder, e Ele vai aumentar. Mas não se esqueça, que a gente esquece facilmente de tudo isso que a gente está. Não preciso mais ficar contando dinheiro. Eu não preciso mais no mercado com calculadora. Não preciso mais chegar lá no posto de gasolina, né? E falar, coloca R$10, R$15. Tem alguém que já fez isso aqui? Sim ou não? Não é triste isso? Você só sabe que você vai colocar aquilo e vai dar um cheirinho para você andar só até ali na frente, né? Que triste. Hoje a gente valorizar, pensar assim, caramba, o dia que a gente quer comer uma carne de qualidade, a gente vai, compra em casa, come fora. Não é verdade? Você viu que às vezes uma coisa que parece, Fábio, mas isso é tão simples. Não é não. Não é não.
Se eu perguntar quem come carne todos os dias aqui, tem gente que vai levantar a mão, é uma coisa simples. Você acha que todo mundo come carne todo dia? Não, não come. Porque não tem condição de comprar carne todos os dias. Mas eu não estou falando de coisa pequena, eu estou falando de coisa grande, porque quando aumentar o ouro, a prata, tudo que você tem, aumentar o seu rebanho, você construir casas, belas casas, o coração tem que ser aquele mesmo, o mesmo, para agora ajudar pessoas, lembrar, não olhar para o outro, com um olhar só porque eu superei, agora eu olho de cima para baixo para o outro. Como eu disse, ser sensível. Ontem eu falei, eu fui lá no Madeiro comer um lanche com a minha esposa. E tem uma menininha no Madeiro, você vê que é lá, acho que eles recrutam gente do Nordeste. E eu olhei para aquela menininha, eu falei para minha esposa, eu quero abençoar essa menina. E eu só estava com cartão e coisa, eu falei, porque não tem jeito de eu passar cartão para ela, né? Perguntei para minha esposa, você tem dinheiro na bolsa? Ela falou, tenho. Eu falei, quanto você tem? Ela falou, tenho R$100. Eu queria que ela tivesse mais, porque eu ia dar mais. Eu falei, me dá esses R$100. Querida, vê a conta para mim. Ela me trouxe minha conta. Minha conta eu vou passar no cartão. Mas eu disse assim, a conta eu vou pagar. E para que os próprios responsáveis não vissem, eu disse, esse aqui, eu estou te abençoando, é seu, tá? É para você. Ela encheu o olhinho de lágrima. Mas eu fui mais abençoado do que ela. Eu sei que para ela aquilo foi, que ela encheu o olhinho de lágrima e ela abriu um sorriso. Porque para uma pessoa que trabalha ali de salário, ganhando um pouquinho, R$100 é um salto naquele dia, né? Talvez, não sei, talvez fosse, sei lá, a comprinha dela do dia. A gente pode fazer tanto, gente. Mas que a gente possa chegar ao nível de olhar e abençoar. Não é fazer caridade. Ela é trabalhadora, ela estava ali trabalhando. Não estou fazendo caridade para ninguém. Estou abençoando a vida dela e até gratificando ela pelo bom atendimento dela. A gente tem que ser sensível. O mundo é insensível. E Deus quer levantar homens com alto nível de sensibilidade, que sejam generosos. Por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe, porque nós somos muito mais abençoados quando nós damos. Quer ver uma pergunta que eu vou te fazer? É melhor você receber, ser ajudado ou ajudar? Ah, gente, a gente não quer ser ajudado não. Se não tem alternativa, se não tem jeito, amém, é o socorro, amém, seja bem-vindo, não sou orgulhoso. Mas você não quer ser ajudado, você quer ajudar. É verdade ou não é? Que uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu sei que você está passando por dificuldade, por necessidade, toma esse dinheiro. A gente recebe, mas no fundo, não é o que você quer. Gera constrangimento. Gera. Então é melhor ajudar. Homem de Deus, mulher de Deus, nós somos generosos, gente. Nós não somos insensíveis à dor do outro. Que Deus nos use. Que Deus faça. É como eu disse ontem, vamos levantar cedo e falar assim, Senhor, quem vamos abençoar hoje? Não é verdade? A quem nós vamos abençoar hoje? E quando eu falo, não pense que eu estou falando só de dinheiro não, porque às vezes é uma palavra, é um gesto, é uma oração, é uma palavra de bênção para a vida de uma pessoa que você abençoou o dia dela. É verdade, não é? Fez toda a diferença no dia dela, alegrou o dia dela. Senhor, amanhã quando você levantar cedo, homens e mulheres, diga assim, diga Senhor, a quem nós vamos abençoar hoje?
Sabe por quê? Às vezes é só aquele: querido, bom dia, quero abençoar teu dia, que Deus te abençoe demais, que você tenha um dia incrível. Eu te abençoo em nome de Jesus, com a minha fé, com as palavras que Deus coloca na minha boca, eu te abençoo. Às vezes você faz a diferença no dia da pessoa. Deixa eu orar por você. Senhor, aumenta a força desses homens, Senhor. Aumenta a capacidade desses homens. Aumenta, Senhor. E se o poder vem do Senhor, se a unção vem do Senhor, como disse às mulheres, se o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa, levanta aqui, Senhor. Levanta homens. Levanta esses homens. Derrama da unção. Derrama poder. Aumenta a força, meu Pai. Se, como diz a tua palavra, que o Senhor torna importante, o Senhor pode tornar importante quem o Senhor quiser. Levanta, meu Pai. Levanta, abra as portas, dê ideias, negócios. Meu Deus, que levante-se aqui Uzias, homens tementes ao Senhor, homens sábios, que sabem, que temem ao Senhor, que faz o que o Senhor aprova, que o Senhor dê a capacidade para empreender. Uzias foi extraordinariamente ajudado pelo Senhor. Ajude esses homens extraordinariamente. O Senhor fez a fama de Uzias correr, espalhar. Faça a fama, meu Deus, eles serem conhecidos pelo que fazem, pelo que produz, pelo que realiza. Faz, Senhor. Aumenta, meu Deus. Aumenta a unção, aumenta o poder. Abençoa os negócios, abençoa a obra das mãos, abençoa o que eles fazem. Abençoe, meu Deus, que haja unção de crescimento, que haja unção de progresso, de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que aonde eles pisarem, que eles sejam honrados. Tudo que eles colocarem as mãos, que cresça, que prospere, que se multiplique. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, o Senhor levanta o pequeno, o Senhor exalta o necessitado. Levanta o pequeno, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo que você seja extraordinariamente ajudado por Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus torne você, o seu nome, um nome de peso, um nome poderoso, não para a tua glória, não para a tua honra. Eu declaro que a tua fama se espalhe, uma fama positiva, uma fama que glorifica o Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua fama, ela corra, percorra, que ela avance, que ela cresça, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que tudo que você fizer cresça, que tudo que você colocar nas suas mãos cresça. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus levante você, o pequeno, o improvável, e faça e o coloque em um lugar de honra, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você caminhe, que você avance de glória em glória, que você avance de conquista em conquista. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que cada novo nível que você glorifique ao Senhor, que cada medida você pare para glorificar a Deus e dizer: louvado seja Deus pela boa medida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu serei extraordinariamente abençoado pelo meu Senhor. Diga: o meu nome se tornará poderoso. Diga: minha fama vai se espalhar para longe. Diga: eu serei extraordinariamente ajudado. Diga: me tornarei poderoso para a glória do Senhor. Diga: a minha fama, uma fama que glorifica o Senhor,
vai se espalhar, vai crescer e vai chegar muito longe, em nome do Senhor Jesus. Não fala nada, cumpra a tua palavra na vida deles, Senhor. Cumpra a tua palavra na vida deles. O Senhor não mudou. Ajude a partir de mim, Senhor. Ajude-nos extraordinariamente. O nome famoso de Uzias, Senhor, se espalhou porque as pessoas sabiam a quem Uzias servia, o Deus que Uzias servia. Agora guarda o nosso coração. Espírito Santo, unge o nosso coração, que jamais venhamos nos tornar homens orgulhosos. Homens orgulhosos que deixam essa lepra entrar em nossos corações, mas que possamos manter o coração humilde, temente, dependente do Senhor. Levanta esses homens, Senhor. Dê visão, direção, dê ideias, dê revelação, dê graça, favor. Aumenta a medida, Senhor. Que eles vivam uma vida que glorifique o Senhor. Que eles saibam que, como no tempo de Noé, o Senhor não tem a arca não, o Senhor tem um mundo. Que eles não fiquem apegados à arca, a coisas menores, uma vez que o Senhor tem coisas muito maiores para eles. Às vezes tem coisas que é só por um período, só para um propósito. Seja abençoado. Seja abençoado. Levante as suas mãos, homens. Que Deus consagre as suas mãos. Que Deus consagre a obra das suas mãos. Que vocês sejam abençoados. Que Ele aumente a força, a capacidade para crescer, para produzir riquezas. Em nome do Senhor Jesus. E que quanto mais fartura você tiver, mais você vai louvar ao Senhor, mais você vai glorificar o Senhor. Eu te abençoo. Receba a bênção do Senhor, é a minha bênção. Diga: eu creio nesta unção, eu creio nesta bênção e tomo posse dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o teu lugar abençoado.